Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júnior Oliveira e hoje nós vamos comentar a prova do TJCR. Não é a prova em si, tá? A matéria que caiu na prova e tudo mais. Nós vamos comentar a realidade, o que realmente aconteceu na prova, palavras de um candidato, né? Que no caso sou eu que fiz a prova do TJCR ontem. Então vamos nessa. Hoje, segunda-feira, de 16 de novembro de 2019, ontem aconteceu a prova do TJCR. Né, para 2 cargos. No dia 15 de 9 de novembro, né, de 2019. Primeiramente, tudo que eu vou falar aqui talvez tenha ocorrido só nesse caso, nessa prova. Tá? Houve uma série de problemas de organização advindos da organizadora, que é a banca FGV. Não sei se isso já aconteceu em outros lugares, se é comum ela assim, porque eu fiz a prova do OAB e ela não foi assim, ela foi bem mais organizada, tá? Eu fiz questão de fazer umas anotações aqui para não esquecer alguns pontos extremamente importantes. O primeiro deles é que quando o candidato entra, no meu caso, eu fiz na UES, na Universidade Estadual, aqui do estado do Ceará, quando eu cheguei lá, geralmente isso ocorre em todos os lugares. Você vai prestar o Enem, você vai prestar a OAB, enfim, seja qual for a prova, tem um mapazinho, ou então umas setinhas na entrada, no portão principal, indicando, ou no mínimo, alguém que informasse a galera, né? Os candidatos que foram prestar a prova, os locais. Porque quando a gente chegava lá, é perdido, irmão. Não tinha nada ali, era cada um por si. Na entrada da UES tem até um mapa, mas ele é muito pequeno, cara. Você imagina assim, uma quantidade absurda de candidatos olhando para aquele minimapa. Eu, particularmente, nem fui olhar. Eu já saí andando, procurando a minha sala. Porque eu já sabia que eu não ia conseguir ver ali. Ia perder muito tempo, né? Eu encontrei a minha sala porque eu perguntei ao zelador. Uma pessoa fantástica, um cara incrível. Me orientou perfeitamente. Eu consegui chegar no local tranquilo, o cara me ajudou demais, né? E quando eu cheguei lá no meu bloco, né, que era o bloco lá da medicina, realmente tinha informações, tinha a sala, né, dizendo qual que era sala 1, sala 2, sala 3 e a relação dos candidatos que iriam estar, né, naquela sala. Para um concurso que tinha mais de 50 mil candidatos, foi uma das maiores, aliás, um concurso bem grande e com uma grande desorganização. A começar pela entrada, que todo mundo estava perdido, tá? Que era para ter no mínimo uma pessoa lá indicando aonde era, nem que seja uma pessoa gritando, dizendo, ó, o bloco tal, como são vários blocos, informando os blocos, né? Eu já vi isso acontecer, ó, bloco tal, vai para cá, bloco tal, vai para ali. Para organizar. Assim todo mundo ouvia e já ia para a sala. Né? Bem mais rápido e prático. E nesse caso não foi nada. A única coisa que tinha lá era só a informação na porta e acabou. Tá? E também acho que na porta da entrada do bloco. Pronto, só isso. Nada mais. Então a desorganização começou por aí. Tá? Outra coisa, como faltou muita gente, que é comum. Né? Comum a galera faltar e tudo mais. É que tinha salas que eram dois funcionários da FGV ali, né? Um para organizar a sala e o outro fica lá na contingência. Tudo bem, aí padrão, normal. Só que quando a gente recebeu as provas, né, a gente não podia ver, beleza. Quando a gente abriu, que ele liberou para a gente fazer, foi lá atrás olhar se tinha a folha de redação e o rascunho, tinha a folha de redação, mas não tinha o rascunho. Aí eu te pergunto, eu ia escrever aonde? Na cadeira? Na carta? Eu ia escrever lá? O pessoal não pensa, irmão. Caramba! Eu acho que esse foi o maior absurdo que a FGV cometeu. Porque como é que eu vou escrever? Eu vou escrever aonde? Na cabeça do cara da FGV lá? Do funcionário da FGV? Não é, né? Então foi... e começou por aí o absurdo. O outro absurdo maior foi que o
o funcionário, né, que era o monitor lá, o supervisor da sala, os dois, eles disseram assim, ó, você pode escrever o rascunho atrás da folha para entregar a redação. Meu amigo, isso daí é anulação na hora, cara. O cara é desclassificado na hora, não pode ter rasura. Eles mesmos vêm indicando na página inicial as rasuras, que não é a identificação da prova, entendeu? Não é para ter, sabe? Aí eles fizeram isso. Só que eu, particularmente, quando eu ouvi isso deles, eu não iria fazer, né? Eu ia pegar pelo menos a parte de trás ali a última folha do caderno de questões, que geralmente tem um espaço maior em branco, e escrever ali o rascunho e depois passar para a folha principal. Que acho que foi uma hora e meia depois, eu acho que muita gente se ferrou nisso, tá? Porque esse tempo de uma hora e meia, teve muita gente que começou pela redação, cara. Então, muita gente quebrou a cara por ali, já foi desclassificado. Por quê? Fez a redação no verso da folha da redação, não pode. Aí eles vieram uma hora, ou foi uma hora e meia depois do início da prova e informaram, ó, faça o rascunho na última folha do caderno de questões, que foi o que eu já tinha planejado que eu queria fazer, tá? Esse foi um dos maiores erros que eu já vi uma banca cometer, e eu vou dizer mais, é tão básico esse erro e tão lógico, né, que só por isso daí, no meu entender, teria que refazer uma outra prova, cara, né? Mas não para por aí. Se você acha que isso não é suficiente para refazer a prova, para remarcar a prova, enfim, por culpa da banca, tá? Porque a banca aqui foi muito negligente nesse sentido, certo? Muito, mas muito mesmo. Não existe esse desrespeito com os candidatos, que foi absurdo. Só isso já é um grande problema. Tinha sala, um colega meu que foi fazer a prova comigo, aliás, o mesmo concurso que eu fiz, só que ele fez em outra universidade. Quando ele, na sala dele, faltou muita gente, né? Mas só tinha um funcionário da FGV. Quando alguém disse assim, ó, quero ir no banheiro, sabe o que esse funcionário fazia? Ia deixar o cara no banheiro, tá? E a sala ficava sozinha. Pode isso, cara? É claro que não pode, né? Isso aqui são erros básicos, meu povo. Erros básicos que eles cometeram, tá? E são pessoas que são experientes. Quer dizer, uma banca que é experiente. Cometer esse tipo de erro queima o filme tão cedo, né, cara? Bom, esse foi outro absurdo. O terceiro, cara, se alguém quisesse fraudar aquela prova, como ocorreu fraude, tá? Vou já chegar lá. Mas se alguém quisesse colocar um ponto no ouvido e se comunicar com a pessoa, cara, fazia isso tranquilo. Por quê? Porque a pessoa que ia passar o detector de metais quando você fosse no banheiro, porque só tinha essa, tá? Na entrada da prova, você não passava pelo detector de metais. Só quando vai no banheiro. Beleza. Mas ele só passava até aqui, ó. Até a altura do ombro. Ele não passava ao redor da minha cabeça para poder ver se tinha algum metal, se tinha alguma coisa, tá? Ele só vinha até aqui e mal. Pronto, acabou por aí. Então, se alguém queria fraudar, esse cara poderia sim fraudar na tranquilidade, tá? Na tranquilidade mesmo. Diferente do que aconteceu no concurso aqui para agente penitenciário. Teve um cara lá que tinha umas escutas, uns fios aqui, né, escuta e tal, e um ponto. O cara não conseguiu, o detetor passava tudo, tá? Mas o ponto não passava. O cara detectou na hora e o cara foi desclassificado, certo? Então, para mim foi erros básicos, mas que fizeram muita diferença, tá? Os caras que estavam lá, o responsável pelo detector de metais, não era um cara experiente, talvez por falta de treinamento da própria FGV, mas isso pode sim ter prejudicado bastante muita gente, né? Ou ter beneficiado, né? Outra coisa, eles não verificam a sala, cara. Na minha sala, o ar-condicionado ficava tec. Cara, não tinha como a gente se concentrar, cara. Era um teco-teco desgraçado do ar-condicionado. Então, eles não verificam a sala. Para mim, é uma negligência tão grande isso. Tão grande.
É a mesma coisa de você chegar na sala e não ter luz, porque eles simplesmente não verificaram, chegaram, tiveram a coragem de tacar o dedo no interruptor e ver se tinha luz na sala. Entendeu? Então, é um grande absurdo. Tá? Um grande absurdo. Isso aqui ficou o tec-tec incomodando todo mundo lá. Todo mundo. E o mais importante, teve fraude. Né? O pacote de provas, quando chegou na sala, foram 2 pessoas, olharam, né, verificaram que realmente estava lacrado. Tá? Porque o que acontece? O pacote de provas já vem da FGV lacrado com a quantidade de pessoas na sala e em ordem. Né? Se o funcionário da FGV tirar da ordem, vai ficar difícil até para ele entregar as provas, porque cada prova vem com a identificação do candidato. Tá? E a nossa não foi diferente. Graças a Deus a nossa veio lacradinha, ele entregou tudo bem direitinho. É por isso que as cadeiras que estão vazias, ele também vai lá e coloca a prova lá, que é para ele não se confundir, para todo mundo saber que não tem fraude. Por quê? Porque as provas vêm todas identificadas direitinho. Só que aconteceu, foi lá eu acho que foi até na UES mesmo, primeiro que veio um pacote, veio faltando prova, tá? O que acontece? Se veio faltando prova, tudo bem. Ele vem trazer um outro lote, mas esse lote tem que estar lacrado, né? Esse lote tem que estar lacrado. E o que acontece? Veio faltando prova, que isso já é um grande erro absurdo, tá? Porque a pessoa fez a inscrição direitinho, é para vir uma prova dela, só para ela, toda identificada, bonitinha, não veio. Quando chegou outro lote, já veio violado. Não é para vir violado. Tá? O lote reserva, ele não deve vir violado, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, os lotes têm que vir todos lacradinhos, né? E esse veio violado, inclusive o 11º DP, a PM lá foi acionada, e eles foram para a delegacia prestar esclarecimento. Sinceramente, não sei que pau que rolou lá, certo? Mas que houve uma série de erros, houve, inclusive, nesse caso da fraude, né? Teve o próprio TJ se pronunciou dizendo que a prova à tarde também iria acontecer, porque isso ocorreu na prova de manhã, que é para a judiciária, e para a administrativa aconteceria à tarde, tá? Muita gente está especulando que foi uma espécie de cartas marcadas ali, né? Aquela... Eu não duvido, aqui é Brasil, eu não duvido, mas espero que não, espero que essa fraude que aconteceu seja apurada, e se realmente houve violação, que a prova seja feita, inclusive nos termos que eles mesmos colocaram, tá? Essa fraude não pode acontecer em hipótese alguma, que prejudica todos os alunos, todos os candidatos, né? São mais de 50 mil candidatos, então eles merecem sim um mínimo de respeito pela banca, tá? Que pecou muito. Para vocês terem uma ideia, o despreparo foi tão grande, mas tão grande, que na sala do meu amigo, que só tinha uma pessoa, essa pessoa, quando recebia a prova, ficava lendo a redação deles. Ela ficava lendo na cara de pau. Entendeu? Eu não sei, eu esqueci de perguntar a ele se ela lia alto, ou se ela lia baixinho, ou se ela lia só com a mente, né? Ali. Mas ela estava lendo. Inclusive, ele chamou a atenção dela e falou assim, ó, você pode ficar lendo a redação? Aí foi que ela olhou para ele e não leu mais nenhuma redação. Então, foi muito despreparo da banca, coisa de amador, realmente foi coisa de amador. Mas você, o que você acha? Você acha que a FGV é uma boa banca? Você acha que o que aconteceu aqui no estado do Ceará, no concurso do TJ, foi um caso isolado? Ou realmente a banca tem um histórico de má organização e que precisa melhorar muito? E aí, deixa a tua opinião nos comentários e vamos nessa. Valeu!